Uma boa noite a todos. Antes, vocês estavam assistindo a um filme, né? E ali estava mostrando, então, quanto os espíritos podem influenciar em nossas vidas. E isso ficou bem claro a partir dos estudos feitos por Allan Kardec, ou pelo Hippolyte Léon Denisard Rivail, que em 3 de outubro agora está fazendo o aniversário de nascimento dele, por isso que o mês de outubro é comemorado nas diversas casas espíritas. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era um professor francês muito conhecido em toda a França por ser um excelente pedagogo, um excelente professor na área da aritmética, da física, matemático. E ele havia escrito vários livros sobre aritmética e ficaram famosos em toda a França, como aqui no Brasil ficaram famosos os livros de Oswaldo Sanjorge, de matemática, e eu estudei com eles. Então, Hippolyte, ele era uma pessoa muito coerente, muito racional, e enquanto ele, professor racional, estudioso do magnetismo, na época era famoso entre os cientistas da França o estudo do magnetismo, que tudo que existe, todo corpo material contém um magnetismo, uma força de atração, em que, colocando um outro aparelho, condutor, ou mesmo uma pessoa, influenciando essa pessoa mentalmente, ela conseguiria fazer com que essa pessoa andasse ou levantasse as pernas com a indução mental. Então, Hippolyte, como um curioso, como um pesquisador, ele gostava de participar dos estudos sobre magnetismo. E ele via o quanto poder tinha essa força mental, de que um pensamento firmemente pensado, imposto a uma pessoa, fazia com que ela obedecesse àquela ação. Aí começaram a acontecer uns fenômenos que na França então foi se tornando famoso, e todas as rodas sociais queriam participar daquilo por curiosidade, que eram os movimentos das mesas. As mesas batiam, as mesas faziam movimentos, as mesas se dirigiam às pessoas, e Hippolyte foi até lá então para investigar esse fenômeno barulhento das mesas falantes. E chegando lá, ele ficou surpreso com o que ele viu, porque ele foi lá para atestar que aquilo não passava de um magnetismo, ou então uma fraude, que as pessoas podiam estar ligando cordas ou fios ou algumas coisas, alguns aparelhos que fizessem com que essas mesas ficassem batendo. Só que chegando lá, ele viu um fenômeno inteligente, ou seja, as mesas respondiam a diversas questões que as pessoas formulavam, sem que essas questões tinham sido feitas anteriormente. E curioso, o pesquisador começou então a participar de todas as reuniões, e então, a partir dali, ele foi descobrindo um fenômeno que acontecia não só ali com algumas pessoas conhecidas dele, mas em todo o resto da Europa estavam acontecendo, chamando atenção para uma coisa que sempre existiu, que eram os espíritos dos mortos tentando se comunicar através desses objetos. E esses mesmos espíritos, através de pancadas, instruíram a Hippolyte e a outros pesquisadores que ficaria mais fácil eles responderem perguntas se fossem utilizado um cestinho, e no cestinho amarrassem uma caneta, e eles movimentariam então o cestinho respondendo. Então, tudo isso por causa, no momento, da falta de conhecimento de como se processava o fenômeno da escrita. Então ele fazia o fenômeno da escrita direta, que era através da caneta amarrada a um cestinho. Então, depois dos estudos aprofundados de Hippolyte, é que ele foi descobrir, então, junto com os espíritos respondendo as questões, que não precisava nem do cestinho, bastava apenas que impusesse a mão com uma caneta sobre o papel, e o espírito utilizaria, então, da mão da pessoa que empunhava a caneta para responder as questões.
E foi então através dessas perguntas e respostas formuladas por Hippolyte Léon Denis Rivail que ele ficou sabendo que numa outra encarnação anterior ele havia sido um druida e que ele havia utilizado o nome de Allan Kardec numa outra encarnação. Então, quando ele começou a formular essas questões e colocar em ordem essas questões que ele fazia para os espíritos e que ele viu então a formular um livro, foi que ele se utilizou desse nome, Allan Kardec, para editar uns livros que eram de perguntas e respostas, que não poderia ter o mesmo nome dele, Hippolyte Léon Denis Rivail, haja vista que ele já era uma pessoa que havia escrito outros livros na França. Ele havia separado, então, o professor Rivail da outra pessoa estudiosa dos fenômenos que estavam ocorrendo na França. E foi graças, então, a esses estudos conscientes, estudos sistematizados, sobre o olhar da ciência, que se estruturou uma doutrina, que é a doutrina dos espíritos. E essa doutrina dos espíritos, ela vem nos consolidar a fé. Não essa fé, aquela fé religiosa que acreditava por acreditar, mas uma fé embasada em situações estudadas, com comprovações, com várias situações que foram se repetindo e demonstrando que a vida continua depois da morte. Estudando sobre esse fenômeno, e até foi por um acaso que eu peguei esse livro, Uma Prova do Céu. Eu comprei nas casas americanas, lojas americanas, estava em promoção bem baratinho. Uma Prova do Céu é a jornada de um neurocirurgião, a vida após a morte. Todo médico, principalmente os neurologistas, a grande maioria deles não acredita em vida após a morte. Muitos deles são ateus e se protegem na ciência, dizendo então que essas lembranças dessas experiências que se tem nessas experiências de quase morte, nada mais são que reações químicas do cérebro. E que o cérebro, ele compõe, na hora em que a pessoa está ali num coma ou numa experiência de quase morte, o cérebro libera então substâncias químicas que fazem com que a pessoa tenha essa viagem a um túnel de luz, que tenha essa viagem astral, que enxergue coisas. A maioria dos neurocirurgiões, neurocientistas, eles enfocam por isso. Aí eu lendo esse livro aqui de um neurocirurgião, o Dr. Eben Alexander III, e esse outro livro aqui de um físico, Moacir Costa de Araújo Lima, Afinal Quem Somos? Pesquisador da física, em que ele cita então vários cientistas, vários físicos e neurocientistas, que chegaram então à conclusão, esse principalmente porque ele teve uma experiência de quase morte. Ele se viu de repente acometido pela contaminação de uma bactéria e simplesmente ele entrou em coma. Foi parar no hospital, ele, um neurocirurgião, foi atendido no pronto-socorro pelos próprios amigos que sempre cuidavam, que sempre operavam junto com ele. Então ele é levado para assistência lá e não se descobriu o que ele tinha, até que se descobrisse que era então um tipo de contaminação bacteriana muito forte. Ele entrou em coma e ficou por 7 dias. E aí ele conta as experiências que ele teve. Ele conta com as palavras de um neurocirurgião o que se dá quando uma pessoa tem uma lesão, como ele teve, cerebral, que não poderia ter nenhum registro mental. Sabe quando a gente faz um apagão no computador, vai lá, entra um vírus e contamina tudo e você perde todos os dados? Pois ele teve isso, uma contaminação por vírus, entre aspas, bacteriana, e que fez com que apagassem todos os dados, menos os dados ancestrais, aqueles primeiros da evolução humana. E ele conta aqui que
o neocórtex dele não tinha comunicação nenhuma, portanto ele não poderia produzir lembranças, ele não poderia armazenar essas lembranças. No entanto, ele conta a viagem que ele teve. Do outro lado, o que ele via. E a experiência de conhecer Deus. De sentir Deus do outro lado. Porque muita gente diz, poxa vida, mas a maioria das pessoas que morrem e que vêm falar, principalmente agora, a gente estava vendo aqui um filme um pouco, né, que mostra ali como se dá uma obsessão e como se dá uma vampirização das pessoas com dependência de álcool. E mostra, assim, a situação das pessoas no mundo espiritual sofredoras, né? Só que a maioria das pessoas, quando desencarnam, elas se localizam do outro lado de acordo com as ocupações que a pessoa tinha quando terrena. Se você é uma pessoa trabalhadora, estudiosa, um bom pai de família, uma pessoa boa, caridosa, trabalhadora, de imediato do outro lado, a situação que você vai ver, que você vai estar, é uma situação boa, é uma situação de ajuda, é uma situação de que retira você e leva você para tratamento. No filme Nosso Lar, os atores, né, o diretor tentou mostrar mais ou menos o que se deu, o que aconteceu com o André Luiz logo depois do desencarne dele. Como ele havia desencarnado numa situação sofredora. Quando você tem uma doença prolongada e ele tinha uma queimação, ele estava com um problema estomacal, um problema ocasionado por excesso de alimentação, bebida, fumo e noites sem dormir. Quando você registra esse sofrimento por um período, você grava isso. Você grava onde? Na sua mente física? É o que esse cirurgião tenta mostrar. Você grava isso nos seus neurônios? Ele comprovou que não. Tudo isso fica armazenado numa outra forma de armazenamento que nós, e Allan Kardec tentou explicar bem, que é a consciência do espírito. Todas essas lembranças ficam armazenadas no espírito. Tudo ficava gravado, não era no corpo carnal, segundo o Dr. Eben. O corpo carnal nem tinha condições de armazenar as vivências, as coisas que ele vivenciou do outro lado, porque ele se encontrava banhado em pus, diz ele. O cérebro dele estava todo inflamado pela contaminação que ele teve. Não tinha nem condições de formar conexões neuronais. Não ia adiante, portanto ele não poderia ter armazenado as lembranças. Então, nós, quando desencarnamos, quem leva a memória para o outro lado, quem leva toda a bagagem espiritual, é o próprio espírito. Tudo que você sente, que você pensa, tudo que você acredita, você leva. Não com uma malinha. Você leva tudo registrado no seu psique espiritual. No seu espírito. E por mais que seu corpo se decomponha, por mais que seu corpo adoeça, fique lá, o espírito continua vivenciando isso lá do outro lado. E no filme Nosso Lar, então, o espírito de André Luiz havia registrado as suas dores, as últimas dores que ele havia sentido, o estômago queimando e aquela situação que ele viveu. De imediato do outro lado ele se jogou naquela situação, por isso ele aparece numa situação de sofrimento. E quando a maioria de nós vive muito preocupado só com as coisas da terra, só com o que comer, só com o que pagar, se a gente desse um ataque fulminante hoje do outro lado, com o que a gente estaria preocupado de imediato? Com essas coisas. Como esse doutor aqui, ele era um pesquisador, um curioso, um pai, ele estava se preparando para ir trabalhar, para ir para a sua atividade, ele teve isso, depois se descobriu que ele teve uma contaminação, porque ele esteve em Israel num trabalho lá e acabou se contaminando por essa bactéria e se manifestou depois.
ele estava indo e ele foi de imediatamente, quando ele se viu fora do corpo lá, nesse túnel, que na verdade a princípio ele não foi para um túnel, ele ficou aqui imerso numa gosma, como se fosse o útero materno, ele disse, ele sentia como se fosse um líquido. Ele sentia o tempo todo ali que ele estava sendo observado e sendo cuidado. E a partir daí, teve uns momentos, o primeiro dia, que ele ficou ainda assim, naquele líquido, como se ele tivesse banhado naquela situação, como uma minhoca. Ele cita como uma situação de minhoca no meio da terra envolvida. De repente, então, ele foi levado para um outro lugar que era o céu. E o tempo todo só afirmava isso para ele, uma voz dizia para ele: você é amado. Você está sendo constantemente cuidado, você é amado. E vinha para ele então uma música que ele diz que é a música do Om. Om, que na yoga é o exercício de relaxamento e de fazer então entrar em sintonia. Om. Ele disse que a vibração do universo tinha esse som. E aquilo ficou registrado nele, esse som, e ele viajava nesse som numa velocidade que era a velocidade da luz, e ele enxergava não pelos olhos da frente, mas pelo todo o corpo, e ele sentia-se protegido, envolvido por Deus, quando de repente ele via 4 carinhas que vinham para ele, e aquelas carinhas, como ele estava perdido lá naquele lugar, ele não identificava. Sabe quem era mais tarde, para reduzir um pouquinho essa história? Constantemente no hospital, 4 pessoas ficavam de mãos dadas, a mãe, a irmã, a esposa e mais uma outra senhora de mãos dadas, rezando, pedindo proteção. O tempo todo ele estava envolvido e cuidado. Não só no mundo espiritual, como pelas pessoas aqui, pela força do amor. Sempre algumas pessoas nos dizem: quando você tem alguém doente, reze por essa pessoa, ore por essa pessoa, sinta a força que você tem, o poder mental que nós temos. Pois ele recebia do lado de lá, e por causa dessa vibração das pessoas que rezavam por ele, é que ele tinha vontade de voltar. Porque quando ninguém reza pela gente, porque quando a gente não sente que é amado, e ele disse, então ele relata nesse livro que ele já teve essa experiência um dia de não ser amado, porque ele foi rejeitado pela mãe materna. Tudo isso esse médico conta. E ele foi criado então por uma pessoa adotiva, mas quando ele já tinha 30 e poucos anos, ele teve curiosidade de conhecer a mãe materna, porque ele já tinha um menino, e ele pensava: não pode ser que minha mãe não me amasse. E ele foi buscar então, tentar se informar. E na entidade lá, onde que ele tinha sido colocado para adoção, era na região lá dos Estados Unidos, era muito discreto e eles não quiseram informar, mas aí ele enviou uma carta para a entidade e disse: mesmo que vocês não seja pessoalmente, mas que vocês se conhecerem, façam chegar essa carta até minha mãe. E a resposta foi que ela não queria conhecer ele. Então ele sentiu que ele não era amado. Ele disse que ele passou por um momento de depressão tão forte na vida dele, pelo fato de pensar que ele não era amado, que ele quase morreu. Ele ficou com problemas depressivos, ele ficou sentindo um vazio enorme existencial. Neurocirurgião famoso na cidade dele, com uma esposa e um filho, só porque ele soube que a mãe dele não queria conhecer, ele entrou em crise depressiva, porque ele começava a pensar que ele havia sido rejeitado, que ele não era amado. Aí ele conta que mais tarde, então, depois, ele ainda voltou, antes da situação do coma, ele voltou a ter contato novamente com a mãe. E aí, mais tarde, naquele período em que a mãe disse que não queria conhecê-lo, não queria vê-lo, ela estava passando por uma fase da perda de uma filha. A filha tinha tido um problema, tinha ficado alcoolizada, estava com problemas hepáticos,
e naquele momento ela não queria envolvimento emocional com mais ninguém, porque ela estava tendo uma perda de uma filha. Então ela deu aquela resposta para ele, e ao mesmo tempo ela se sentia assim, sofrendo por ter dado aquela resposta. Então ele tentou novamente se comunicar e ela pediu perdão para ele, e eles se reconciliaram. Ele disse que foi o melhor remédio que ele tomou contra a depressão, porque todos os tratamentos, todas as terapias não tinham sanado. Quando ele encontrou com a mãe e teve o perdão da mãe, e ele foi amado pela mãe. Pois, relatando, ele disse que quando ele estava lá no outro lado da vida, e que ele se sentia então amado por Deus, protegido por Deus, envolvido por essas pessoas, foi como aquela mãe tivesse dito de novo para ele: eu aceito você, eu amo você. E aquilo deu força para que ele voltasse novamente à vida e continuasse a existir. A nossa fé, ela tem que ser o tempo todo raciocinada para que a gente tenha certeza desse amor de Deus. Não é um amor mais ou menos, não, como o nosso amor terreno, não. O amor de Deus é um infinito amor, e é isso que ele coloca nesse livro. Nesse outro livro, Afinal Quem Somos, Moacir Costa de Araújo Lima, físico, pesquisador, natural do Rio Grande do Sul, com muitas obras escritas e palestrantes, ele conta como os pesquisadores neurocientistas estão descobrindo Deus em nós. Deus em nós. Deus se aloja no nosso interior. Como? Porque nós somos filhos de Deus, essência divina. Deus não abandona uma única criatura sequer. E quando nós regamos essa criatura divina que existe em nós, nós estabelecemos contato com o Criador. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que não estamos em contato com Deus. O tempo todo Deus está nos envolvendo. Aqui onde nós estamos é o oceano de Deus. Quando a gente se movimenta, quando nós respiramos, parece que existe um vazio aqui. Mas não existe um vazio. Como no mar, o mar é todo oceano, aqui é todo oceano. E tudo é obra de Deus. Cada um de nós é uma obra de Deus. O ar é obra de Deus. Deus está em tudo e em todos. Quando eu olho para o outro, eu tento associar Deus no outro. E essa certeza, essa convicção é fé. Ter fé não é só se ajoelhar e rezar. É também. Mas é ter uma certeza dessa ligação que você vai fazer. Quando essas pessoas se ajoelharam ou deram as mãos, buscando a ajuda, a força, chegaram lá fundo, aonde que estava o espírito do doutor, e o fizeram querer voltar, e ele então, naquele impulso de voltar, veio e voltou para o corpo para continuar, e ele se sentiu envolvido e amado. Nós não sabemos o poder que nós temos. Aquilo que a nossa amiga leu ali no começo, Jesus estava falando que nem eu, assim, falando para um monte de gente. Quando apareceu lá de fora, veio uma pessoa e gritou: mestre, por favor, cure o meu filho, porque ele está lunático. Eu já estive lá fora com os seus discípulos e eles disseram que nada podiam fazer. Jesus se virou lá para os discípulos, bem bravo assim, e disse: homens de pouca fé, sabeis que tudo o que eu faço vós podeis fazer? Não foi bem desse jeito que Jesus fez, mas era isso que ele queria dizer. Onde já se viu, acorda, gente, vocês não sabem que tudo o que eu faço vós podeis fazer? Tudo! Que bastava que tivesse fé de um tamanho assim, de um grão de mostarda, e dirias àquela montanha que saia daqui, vai para lá, e ela obedeceria. Só que a gente sabe mais ou menos sobre isso, a gente não quer nem perder muito tempo, porque a gente está envolvido com coisas do dia a dia da terra. Nós não sabemos quem somos. Afinal, quem somos? Tem
tem uma neurocirurgiã que ela é discutida inclusive no filme Quem Somos Nós, e que ela estudou como que se processa na nossa química cerebral os comandos. E no hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro que estimula, assim, como se fosse a tomada que liga, a cada vontade nossa, a cada estímulo que nós damos com a nossa vontade, nós acionamos o hipotálamo e ele produz uma substância de acordo com o teor dos nossos pensamentos. Se nós pensarmos assim, porque hoje... Uma boa noite a todos. Antes, vocês estavam assistindo a um filme, né? E ali estava mostrando, então, quanto os espíritos podem influenciar em nossas vidas. E isso ficou bem claro a partir dos estudos feitos por Allan Kardec, ou pelo Hippolyte Léon Denisard Rivail, que em 3 de outubro agora está fazendo o aniversário de nascimento dele, por isso que o mês de outubro é comemorado nas diversas casas espíritas. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era um professor francês muito conhecido em toda a França por ser um excelente pedagogo, um excelente professor na área da aritmética, da física, matemático. E ele havia escrito vários livros sobre aritmética e ficaram famosos em toda a França, como aqui no Brasil ficaram famosos os livros de Oswaldo Sanjorge, de matemática, e eu estudei com eles. Então, Hippolyte, ele era uma pessoa muito coerente, muito racional, e enquanto ele, professor racional, estudioso do magnetismo, na época era famoso entre os cientistas da França o estudo do magnetismo, que tudo que existe, todo corpo material contém um magnetismo, uma força de atração, em que, colocando um outro aparelho, condutor, ou mesmo uma pessoa, influenciando essa pessoa mentalmente, ela conseguiria fazer com que essa pessoa andasse ou levantasse as pernas com a indução mental. Então, Hippolyte, como um curioso, como um pesquisador, ele gostava de participar dos estudos sobre magnetismo. E ele via o quanto poder tinha essa força mental, de que um pensamento firmemente pensado, imposto a uma pessoa, fazia com que ela obedecesse àquela ação. Aí começaram a acontecer uns fenômenos que na França então foi se tornando famoso, e todas as rodas sociais queriam participar daquilo por curiosidade, que eram os movimentos das mesas. As mesas batiam, as mesas faziam movimentos, as mesas se dirigiam às pessoas, e Hippolyte foi até lá então para investigar esse fenômeno barulhento das mesas falantes. E chegando lá, ele ficou surpreso com o que ele viu, porque ele foi lá para atestar que aquilo não passava de um magnetismo, ou então uma fraude, que as pessoas podiam estar ligando cordas ou fios ou algumas coisas, alguns aparelhos que fizessem com que essas mesas ficassem batendo. Só que chegando lá, ele viu um fenômeno inteligente, ou seja, as mesas respondiam a diversas questões que as pessoas formulavam, sem que essas questões tinham sido feitas anteriormente. E curioso, o pesquisador começou então a participar de todas as reuniões, e então a partir dali ele foi descobrindo um fenômeno que acontecia não só ali com algumas pessoas conhecidas dele, mas em todo o resto da Europa estavam acontecendo, chamando a atenção para uma coisa que sempre existiu, que eram os espíritos dos mortos tentando se comunicar através desses objetos. E esses mesmos espíritos, através de pancadas, instruíram a Hippolyte e a outros pesquisadores que ficaria mais fácil eles responderem perguntas se fosse utilizado um cestinho
e no cestinho amarrassem uma caneta. E eles movimentariam então o cestinho respondendo. Então, tudo isso por causa, no momento da falta de conhecimento, de como se processava o fenômeno da escrita. Então ele fazia o fenômeno da escrita direta, que era através da caneta amarrada a um cestinho. Então, depois dos estudos aprofundados de Hipólite, é que ele foi descobrir, então, junto com os espíritos respondendo as questões, que não precisava nem do cestinho, bastava apenas que impusesse a mão com uma caneta sobre o papel e o espírito utilizaria, então, da mão da pessoa que empunhava a caneta para responder as questões. E foi então através dessas perguntas e respostas formuladas por Hipólite Léon Denisard Rivail que ele ficou sabendo que numa outra encarnação anterior ele havia sido um druida e que ele havia utilizado o nome de Allan Kardec numa outra encarnação. Então, quando ele começou a formular essas questões e colocar em ordem essas questões que ele fazia para os espíritos e que ele viu então a formular um livro, foi que ele se utilizou desse nome, Allan Kardec, para editar uns livros que eram de perguntas e respostas, que não poderia ter o mesmo nome dele, Hipólite Léon Denisard Rivail, haja vista que ele já era uma pessoa que havia escrito outros livros na França. Ele havia separado, então, o professor Rivail da outra pessoa estudiosa dos fenômenos que estavam ocorrendo na França. E foi graças, então, a esses estudos conscientes, estudos sistematizados, sobre o olhar da ciência, que se estruturou uma doutrina, que é a doutrina dos espíritos. E essa doutrina dos espíritos, ela vem nos consolidar a fé. Não essa fé, aquela fé religiosa que acreditava por acreditar, mas uma fé embasada em situações estudadas, com comprovações, com várias situações que foram se repetindo e demonstrando que a vida continua depois da morte. Estudando sobre esse fenômeno, e até foi por um acaso que eu peguei esse livro, Uma Prova do Céu. Eu comprei nas casas americanas, lojas americanas, estava em promoção bem baratinho. Uma Prova do Céu é a jornada de um neurocirurgião à vida após a morte. Todo médico, principalmente os neurologistas, a grande maioria deles não acredita em vida após a morte. Muitos deles são ateus e se protegem na ciência dizendo então que essas lembranças dessas experiências que se tem nessas experiências de quase morte nada mais são que reações químicas do cérebro. E que o cérebro ele compõe, na hora em que a pessoa está ali num coma ou numa experiência de quase morte, o cérebro libera então substâncias químicas que fazem com que a pessoa tenha essa viagem a um túnel de luz, que tenha essa viagem astral, que enxergue coisas. A maioria dos neurocirurgiões, neurocientistas, eles enfocam por isso. Aí eu lendo esse livro aqui de um neurocirurgião, o Dr. Eben Alexander III, e esse outro livro aqui, de um físico, Moacir Costa de Araújo Lima, Afinal Quem Somos? Pesquisador da física, em que ele cita então vários cientistas, vários físicos e neurocientistas, que chegaram então à conclusão, esse principalmente porque ele teve uma experiência de quase morte. Ele se viu de repente acometido pela contaminação de uma bactéria e simplesmente ele entrou em coma. Foi parar no hospital, ele, um neurocirurgião, foi atendido no pronto-socorro pelos próprios amigos que sempre cuidavam, que sempre operavam junto com ele. Então ele é levado para assistência lá e não se descobriu o que ele tinha, até que se descobrisse que era então um tipo de contaminação bacteriana muito forte. Ele entrou em coma e ficou por 7 dias. E aí ele conta as experiências que ele teve.
Ele conta com as palavras de um neurocirurgião o que se dá quando uma pessoa tem uma lesão, como ele teve, cerebral, que não poderia ter nenhum registro mental. Sabe quando a gente faz um apagão no computador, vai lá, entra um vírus e contamina tudo e você perde todos os dados? Pois ele teve isso, uma contaminação por vírus, entre aspas, bacteriana, e que fez com que apagassem todos os dados, menos os dados ancestrais, aqueles primeiros da evolução humana. E ele conta aqui que o neocórtex dele não tinha comunicação nenhuma, portanto ele não poderia produzir lembranças, ele não poderia armazenar essas lembranças. No entanto, ele conta a viagem que ele teve. Do outro lado, o que ele via? E a experiência de conhecer Deus, de sentir Deus do outro lado, porque muita gente diz, poxa vida, mas a maioria das pessoas que morrem e que vem falar, principalmente agora, a gente estava vendo aqui um filme um pouco, que mostra ali como se dá uma obsessão e como se dá uma vampirização das pessoas com dependência de álcool, e mostra assim a situação das pessoas no mundo espiritual sofredoras, Só que a maioria das pessoas, quando desencarnam, elas se localizam do outro lado de acordo com as ocupações que a pessoa tinha quando terrena. Se você é uma pessoa trabalhadora, estudiosa, um bom pai de família, uma pessoa boa, caridosa, trabalhadora, de imediato do outro lado, a situação que você vai ver, que você vai estar, é uma situação boa, é uma situação de ajuda, é uma situação de que retira você e leva você para tratamento. No filme Nosso Lar, os atores tentaram, o diretor tentou mostrar mais ou menos o que se deu, o que aconteceu com o André Luiz logo depois do desencarne dele. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.